E aí, pessoal? Então, vamos continuar com o nosso curso. A gente viu as características da linguagem, da redação oficial já, vimos quais são elas. Depois a gente tinha um texto, né? Que eu li junto com vocês, a gente percebeu que o texto estava péssimo, fizemos as devidas correções. A gente só não reescreveu o texto para mexer no número de períodos, né? Só para lembrá-los, nós tínhamos o texto deste tamanho, não é? E ele precisava, além desta correção, também de uma segunda correção aí no sentido de fazer o período ser fragmentado para que ficasse melhor redigido, certo? Fragmentado assim, por exemplo, a subchefia de assuntos jurídicos desse ministério submeteu ao Procurador-Geral da República, Dr. Aristóteles Sócrates Platão, consulta sobre sua opinião a respeito de matéria controversa. Ponto. Então aqui viria um ponto final, né? E a gente teria aqui, na verdade, um resgate no lugar de um quê? Por exemplo, tal matéria, né, fala ou aborda os limites entre os direitos dos cidadãos, digamos que fere, né? Fere os limites entre os direitos dos cidadãos e a esfera do poder público. Bom, então, veja, daí o texto continuaria. Então, só para vocês entenderem, ele tinha de ser fragmentado, certo? Bom, não é o nosso caso aqui, porque a gente só tem que julgar. Eu só fiz essas correções iniciais aqui para a gente lembrar das características todas que nós apontamos, aqui antes, né? Padrão culto da linguagem, formalidade, clareza, concisão, impessoalidade, uniformidade, e fui marcando tudo isso neste texto para que vocês tivessem, além da correção gramatical, também a questão da correção de grafia, né? Também a percepção daquilo que faz parte da clareza, da concisão, do padrão culto, que não tem nada a ver com colocar magnífico, prestigiosa, excelente, certo? E assim por diante. Muito bem. E aí vocês tinham os itens para serem julgados. O enunciado que nós temos aqui diz o seguinte: de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, a redação oficial deve caracterizar-se por impessoalidade, uso de padrão culto da linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Vejam que é comum a prova trazer para vocês essas características ditas nela. A questão é que eles vão cobrar se vocês sabem, né, qual é a propriedade que tem, por exemplo, um texto impessoal, certo? Então, é aquilo que nós vimos como explicação de cada uma dessas características, tá certo? Bom, em face dessa caracterização e do fragmento de texto oficial acima, julgue certo ou errado os itens que se seguem. Bom, primeira coisa que eu quero lembrá-los, né, é que o Manual de Redação da Presidência da República, obviamente, está na internet. É só você entrar no Google e digitar Manual de Redação da Presidência da República, tá? Minha gente, já vou esclarecer. Não adianta querer estudar pelo Manual da Presidência. Você pode até fazer alguma consulta, obviamente. Você entra ali, faz a consulta que você quer, né? Digita lá Manual de Redação da Presidência da República, vai haver lá a apresentação das partes que compõem este manual, você pode ir direto à página da consulta que você quer fazer, certo? Mas o que eu quero dizer, este texto do manual é complexo, ele fala sobre clareza e concisão, mas nossa, é difícil. Então, são os textos longos, né? O manual é longo. Então, o que a gente fez aqui? A gente resumiu tudo e simplificou para que você já possa estudar com maior rapidez. Portanto, eu sugiro que vocês só consultem o manual de redação caso vocês tenham uma dúvida muito pontual, tá? Vocês querem lembrar de alguma coisa que eu falei e vocês não marcaram, podem consultar o manual de redação da Presidência da República, porque lá tem tudo, inclusive o emprego dos pronomes de tratamento dos quais nós vamos falar. Tranquilo? Bom, então vamos fazer o julgamento dos itens. O que a gente tem lá na letra A? Exceto pelo emprego de períodos sintáticos longos, o fragmento respeita as normas de concisão. Então, veja, quando ele diz, exceto pelo emprego de períodos longos, ele já está dizendo que esse texto tem períodos, não é isso?
e nós vimos que o texto apresenta apenas um período. Então, isso aqui já está errado. É o emprego de um período só para o texto todo e, portanto, um período sintático longuíssimo, não é isso? Então, isso daí já nos faria colocar aqui que o item está errado, certo? É assim que a gente responde prova de CESP. Aliás, minha gente, deixe-me falar uma coisa para vocês. No YouTube eu também gravei uma aula, vamos dizer assim, né? De como resolver provas do CESP. Como é que você deve proceder à resolução, né, dessas provas? Que tem julgamento de item, né? De você julgar o item como certo ou errado. Está no YouTube, só entrar lá, Luciane Sartori, depois colocar como responder as questões do CESP ou como resolver prova de CESP. O YouTube vai te trazer a seleção, tem lá uma aula sobre isso. Aproveitem, assistam, é gratuito, certo? Pode ajudá-los na resolução de questões, certo? Alguns já fizeram depoimento que ajudou muito, então aproveitem, está lá, tá? Então vamos continuar aqui. E aí o que nós temos, ó? Então, exceto pelo emprego do período sintático longo, o fragmento em questão respeita as normas de concisão? Ele respeitou as normas de concisão, mas nem um pouco, não é? O texto é muito longo, a gente não entende o que ele está dizendo e ele faz uma enrolação para falar que o procurador-geral tem de julgar, não é? A atitude, o ato do senhor chefe dos serviços gerais aqui que recebeu um automóvel, certo? Ele recebeu uma propina, né, gente? Bom, então não respeita as normas de concisão e não respeita também a objetividade recomendada pelo Manual de Redação da Presidência da República. Então aqui tinha que ser o fragmento não respeita as normas de concisão e de objetividade recomendadas, certo? Pelo Manual do Presidente. Então, tá aí, esse item está errado, porque o texto é horrível, não tem nada de objetivo, não tem nada de conciso, e são vários períodos. Na letra B, nós temos no fragmento, para que a característica de clareza seja observada. Então, para que exista clareza neste texto, certo? O fragmento deve não apenas ser reformulado, porque ele tem que ser mesmo reformulado, né? Então, ele deve não apenas ser reformulado o nível sintático, como também deve haver mais precisão na organização das ideias. Sim, então, além da reformulação do nível sintático, o que significa isso? Vamos simplificar. Quando a gente fala nível sintático ou quando a gente fala em sintaxe, nós estamos falando em elaboração de texto, de frases, orações, etc. Então, resumindo, elaboração de texto, certo? Ele tem que ser reelaborado? Tem que ser reformulado? Tem, como eu falei para vocês, eu só não reformulei porque não tem necessidade. Mas a gente percebe, então, que o texto é muito longo, ele não apresenta diversos períodos para que a gente possa alinhar o raciocínio e isso fere a clareza textual. Então, para que essa clareza seja observada, ele tem de ser reformulado, o seu nível sintático tem de ser reformulado, mas além disso, também deve haver mais precisão na organização das ideias, sim, porque o homem que escreveu aquilo foi só colocando a informação no papel sem fazer a relação entre as partes, tá certo? Então, neste caso, este item está correto, certo? O texto tem que ser mais preciso, ou seja, mais objetivo, certo? Porque aí ele será conciso, né? E a concisão trará a clareza. Tudo bem? Isso faz parte da reformulação do texto, como a gente já viu. C. Embora os níveis gráfico e lessical, então gráfico que a gente fala é de escrita, lessical diz respeito ao vocabulário, as palavras que forem empregadas, tá? O léxico é o vocabulário, as palavras empregadas. Vamos aprendendo aí essas terminologias, né? Então, embora os níveis gráfico e lessical estejam corretos,
Ele está dizendo que os níveis gráfico e lexical estão corretos e isso é mentira, porque eles não estão totalmente corretos, não é? Nós vimos aí erro de grafia, como é o caso da infração, do seja, cidadãos, certo? Então, em termos de grafia, nós temos estes problemas, além da seleção, né? Além da seleção, dizer que a opinião do procurador tem que ser pessoal, dizer que ele é magnífico, certo? Controvérsia que versa fazendo eco do texto, assim subchefia com hífen. Então, tudo isso traz um pecado grande, a escrita e a seleção de palavras, certo? Portanto, esse item está errado também. Vamos caminhar aqui. Aí nós temos: o texto não obedece às características de formalidade. Isso aqui é uma verdade. Por que ele não obedece às características de formalidade? O pecado que ele fez aqui foi chamar o procurador-geral de magnífico. Isso não é um tratamento correto, não é? Que traduziria aí a formalidade, certo? A formalidade anda com a impessoalidade. Portanto, quando ele coloca aqui, quer ver? Deixa eu só mostrar para vocês. Ele coloca aqui, ó, o texto não obedece às características de formalidade e de impessoalidade. No final das contas, essas duas características se completam, porque um texto que é formal é em si um texto impessoal. E aí, minha gente, eu não posso dizer que o procurador é magnífico, porque passa pela pessoalidade. Sou amigo dele, não é? Causa esse constrangimento aí. Além disso, ele põe opinião pessoal, então saiu realmente do nível da impessoalidade e foi para o nível da pessoalidade, certo? Dizer que a comissão que investiga o recebimento também aí é prestigiosa, isso vai para falta de impessoalidade. Dizer que o carro Mercedes-Benz é fazer propaganda da Mercedes-Benz, né? Então também sai do nível da impessoalidade, né? Passa para uma opinião que é bem pessoal mesmo, não tem nada a ver com o poder público isso. Então, quando ele diz que o texto não obedece às características, está perfeito. E aí continua, que devem nortear toda a correspondência oficial para que esta adquira uniformidade. Perfeito, não é? Se houver pessoalidade e informalidade, todos serão tratados do mesmo jeito por todas as pessoas, entenderam? Então, por exemplo, todo prefeito vai ser Vossa Excelência. Ninguém é mais bonito que outra pessoa, né, quando chama o prefeito, portanto, de excelente ou de excelência, ok? As formas de tratamento empregadas no texto revelam um caráter de respeitosa formalidade? Não, porque ele chamou o procurador de magnífico. Magnífico é só quem é vossa magnificência. E vossa magnificência não é procurador-geral, que é excelência. Vamos entender. O procurador-geral tem um cargo de excelência, certo? Tem um cargo de excelência, de Vossa Excelência. Agora, eu não posso, então, tratá-lo por magnífico. Magnífico tem a ver com Vossa Magnificência. A gente vai ver que magnífico, portanto, ou Vossa Magnificência é o reitor de universidade, né? São os reitores, portanto, não tem essa respeitosa formalidade. E estão de acordo com as recomendações? Não, pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar, né? Não é respeitosa porque se eu chamar todas as autoridades de magníficas, eu não estou sendo respeitoso, estou só sendo puxa-saco, certo? E junto disso, eu estou ferindo as recomendações para os textos oficiais, tá certo? Então, isso aqui também está errado. Entendido? Gente, esse exercício com essas questões aí, não é? Ele trabalha muito em cima daquilo que vocês têm de saber. Vocês perceberam que, de certa forma, traz um resumo de todas as características da linguagem de que eu falei, na forma prática já colocada no texto a ser avaliado. E aí muita gente diz assim, professora, mas não é possível que um texto venha com tanto erro para a gente julgar.
Olha, às vezes vem um errinho só, às vezes vem dois, mas é comum que esses erros apareçam sim. É só prestar atenção. E como eu disse, abusem aí do site, não é? Porque no site da prova vocês têm uma grande seleção de questões de redação oficial. Tá certo? Bom, então vamos continuar aqui. O pronome de tratamento, então, como é que os pronomes de tratamento têm de funcionar? Não é? Como é que eles têm de funcionar? Assim, ó. Emprego dos pronomes de tratamento. Então, vamos começar por aí. Toda vez que a gente emprega um pronome de tratamento, certo? Eles levam a concordância para a terceira pessoa, como se, vamos entender o seguinte, é assim, Vossa Excelência é um pronome de tratamento que gramaticalmente funciona como se nós estivéssemos empregando ele, ela, eles, elas, certo? Eu pus só o ele, que é o básico, mas para entender que é ele, ela, eles, elas, não é? Então, em terceira pessoa. Por que eu digo isso? Vejam um exemplo aqui. Sua ou vossa senhoria será homenageado, deixa eu me falar aqui, primeiro aqui, ó, por seus amigos. Vejam, se eu dissesse ele, eu diria que ele será homenageado por seus amigos. Perceberam? Então, é como se a gente estivesse empregando ele. Agora, quando a gente entende isso, a gente também entende o seguinte, que poderia ser ele como poderia ser ela. Por quê? Porque essa autoridade tratada por Vossa Senhoria tanto pode ser um homem como pode ser uma mulher. Não é isso? Então, o que acontece? Nesse primeiro exemplo, a autoridade de referência aí, Vossa Senhoria, é um homem. Vejam aí, ó, Vossa Senhoria será homenageado. Agora, se fosse uma mulher, vamos pôr o ela aqui embaixo. Se fosse uma mulher, seria Vossa Senhoria será homenageada. Tá certo? É assim. Tudo bem? Agora, vamos entender uma coisa. Então, eu coloquei o ele e ela para a gente entender o emprego da terceira pessoa. O que significa terceira pessoa? Para lembrar isso aqui. Não é? Terceira pessoa é mesmo, é tudo que a gente concorda com ele e ela, tá? Deixa eu mudar esse ele e ela de lugar aqui um minutinho, você já vou entender por quê. Pelo seguinte, a gente usa Vossa Excelência quando nós estamos falando diretamente com a pessoa. E a gente usa Sua Excelência quando nós estivermos nos referindo à pessoa dessa autoridade. Certo? Então, vejam, se eu fosse, então, vamos criar uma situação para que vocês possam entender. Se eu fosse, então, uma jornalista e estivesse fazendo aqui uma reportagem, né, a respeito do Papa, e eu dissesse, Sua Santidade está no Brasil, vai, como os repórteres gostam de falar, né? Sua Santidade está no Brasil. Vejam, por que eu digo Sua Santidade? Porque eu não estou falando com o Papa, eu estou me referindo a ele. Concordam? Agora, eu estou falando sobre ele, me referindo a ele, mas falando com vocês. Então, nesse caso, seria a mesma coisa que dizer, ele está no Brasil. Não é? Ó, Sua Santidade está no Brasil. Eu poderia, então, dizer para vocês, olha, gente, o Papa, então, ele está no Brasil. Só não posso falar ele por uma questão de respeitabilidade, uniformidade, etc. Não é isso? Tá, então a gente só não pode pôr o ele por esse motivo, não é? Mas o Sua Excelência, esse sua aí do começo, é um pronome que é parte desse pronome, porque vejam bem, quando a gente fala Sua Excelência, Sua Senhoria, Vossa Senhoria, nós estamos usando uma locução pronominal, tá? Mas, quando eu fiz esse grifo aqui para vocês aí no slide, foi para a gente ter um mnemônico, isso que é mnemônico, né? Uma forma de assimilar o entendimento do emprego desses pronomes de uma forma mais simples. Então, quando eu uso sua com S, tem a ver com os pronomes ele, se, consigo, todos de terceira pessoa. Vamos gravar assim?
Então, quando eu uso Sua Excelência, eu estou falando dele. Então, ele está no Brasil. Perceberam? É isso. Por isso que eu pus o ele em cima do Sua e ela em cima do Sua. Tudo bem? Quando a gente usa Vossa Excelência, então suponhamos que eu seja lá a mesma jornalista e eu esteja fazendo uma entrevista com o Papa, ele está aqui do meu ladinho, vocês estão vendo ele? Então eu falo assim, Vossa Santidade ficará por quanto tempo no país? Tá vendo? Agora estou falando com ele e vocês só estão me ouvindo. E ouvindo a ele, lógico, né? Então o que eu quero dizer é que, neste caso, eu estarei falando diretamente com ele. Portanto, o emprego do pronome, da locução pronominal que eu faço aí, também muda, fica diferente. Eu tenho de usar, então, este pronome aí, olha lá, Vossa Excelência. Tem que fazer essa seleção. Porque aí o vossa, né, tem a ver com vós, com vos, convosco e assim por diante. Entendido? Pronto. Então, só que essa relação com vós, com vos, etc., faz a gente, no emprego desses pronomes aí, entender que o vossa é de segunda pessoa. Então, mesmo sendo segunda pessoa, a ideia do vós, do vos e do vossa ser de segunda pessoa, né? A gente tem que passar isso para o você. Por quê? Porque vai ficar certinho, ó. Você será homenageada por seus amigos. Tá vendo? Então, se eu estiver falando com o Papa, eu vou dizer Vossa Santidade, como se eu estivesse dizendo, você será homenageado por seus amigos. Certo? Entendido? Então, lembra o seguinte, para vocês assimilarem bem essa questão do vós para você, é assim que a gente pensa. A primeira pessoa é sempre aquela que fala no texto, né? A segunda pessoa é aquela que nos escuta, que está falando com a gente. Então, eu sou a primeira pessoa, você aí é a segunda pessoa. Tá certo? Bom, muito bem. Quem é a terceira pessoa nessa conversa? É o Papa, porque é de quem a gente está falando. Tá certo? Então, eu sou a primeira pessoa, você é a segunda, vocês todos aí a segunda, e ele lá a terceira pessoa. Tranquilo? Ótimo. Então, quando eu digo Sua Santidade está no país, eu estou falando dele, porque eu sou a primeira, vocês a segunda e ele a terceira pessoa. Por isso que o sua vai usar o ele, o se, o si, o consigo, a mesma concepção destes outros pronomes que eu relacionei aí. Tudo que tem essa é a terceira pessoa. Tudo bem? Agora, se eu estou fazendo a entrevista com o Papa aqui, ó, ele tá aqui do meu ladinho, eu não falo Vossa Santidade ficará no Brasil por quanto tempo? Então, veja, eu não posso mais pensar que eu estou falando com ele e digo assim, ó, ele vai ficar no Brasil por quanto tempo? Perceberam? Não dá certo. Então, eu passarei a ser a primeira pessoa, ele passará a ser a segunda pessoa. Mas eu não olho para ele, por isso que eu não posso olhar para ele e dizer, ele vai ficar no país por quanto tempo? Porque ele é uma outra, tá certo? Então, eu tenho de empregar o você, que é a referência de segunda pessoa. Você ficará no Brasil por quanto tempo? Só não posso falar você para o Papa, porque é o Papa. E eu tenho de usar de respeitosa formalidade. Entendido? Então, nesse caso, a gente associa com o você e não com o vós e o vos, mesmo sabendo que o tratamento de Vossa Excelência se refere a uma segunda pessoa, porque senão a gente faz as concordâncias erradas. A gente vai colocar lá, vós sereis homenageado por vossos amigos, e isso vai ficar errado. Por isso, a troca ideal é pelo você, que mantém esse voo aí, ó, observem, né? Se o vós tem a ver com esse pedacinho, o você também tem, certo? Ele também tem porque você, na verdade, é o antigo vossa mercê, certo? Que ficou você e a gente hoje em dia fala ser. Você tá bem? Não é isso? É. Então, gente, resumindo, o truque para o emprego destes pronomes é vocês sempre pensarem no você, certo? Que geralmente cai em prova é o vossa, vossa senhoria, vossa excelência, vossa santidade. Troca pelo você e faz as concordâncias adequadas em terceira pessoa, com os verbos e os demais pronomes, e
não é? As adjetivações vão ficar de acordo com o sexo da pessoa de referência. Resumindo, troca pelo você que você vai conseguir sempre entender o que está acontecendo. Agora, para a gente finalizar a ideia de quando eu uso vossa, quando eu uso sua, vamos pensar na elaboração de texto? Olha o que acontece. Se eu sou a primeira pessoa, vocês são a segunda e o papo seria a terceira, não é? Como é que ficam essas relações quando nós todos aqui somos a primeira pessoa? E nós todos vamos em conjunto escrever uma carta para o prefeito da cidade. Nós vamos fazer uma carta de pedido a ele para uma melhoria na nossa rua. Tranquilo? Então nós seremos todos juntos aqui a primeira pessoa e o prefeito será quem? A segunda, porque nós vamos falar com ele por meio da carta. Tudo bem? Ok. Então, quando eu vou preencher lá o meu envelope, certo? Vamos pensar numa situação real. Eu vou fazer a carta e vou preencher o envelope. Então, eu fiz a carta lá para ele. Lá no envelope, eu coloquei no remetente, quem remete sou eu, que somos nós que estamos enviando, vou pôr o meu nome que eu vou assumir a redação dessa carta, tá bom? Então, eu ponho lá, Luciane Sartori, e do outro lado, eu tenho de pôr o destinatário, que é o destino dessa correspondência. Está certo outra vez, né? Muito bem. Então, do outro lado eu pus o destinatário, e lá no destinatário, o que eu vou ter de escrever? Eu vou ter de pôr e aí? Como é que eu vou escrever no envelope, né? Na verdade, a gente nem põe ao direto, a gente põe a Vossa Excelência ou a Sua Excelência, o senhor prefeito José Maria. Como é que eu vou escrever isso, né? Vou repetir a minha pergunta, eu quero saber se eu uso a Vossa Excelência ou a Sua Excelência, o senhor prefeito, papapá. O que eu escrevo aí neste caso? Digam para mim, o que eu vou escrever? Vossa ou Sua Excelência, já pensaram? Então vamos lá. Lá no envelope, o prefeito é o destinatário, certo? Então vejam que nós somos a primeira pessoa e o carteiro vai ser a segunda pessoa. Lá no envelope, quando a gente preenche o destinatário, nós estamos falando com o carteiro e dizendo a ele que ele deve entregar aquela carta ao prefeito. Logo, ele tem que entregar aquela carta a ele, que é o prefeito. Por esse motivo, eu tenho de colocar a Sua Excelência, o prefeito. Entenderam? Nós, primeira pessoa, o carteiro a segunda e o prefeito é a terceira. Por isso que eu uso sua, porque o carteiro vai entregar para ele, para o prefeito. Beleza? Ótimo. Agora o prefeito abriu a carta. Ele abriu a carta, ele está lendo, e lá na carta a gente está conversando com ele, certo? Como é que a gente vai referir-se a ele? A gente vai se referir a ele como Sua Excelência, como Vossa Excelência. Lá na carta, se nós estamos escrevendo e nós vamos falar com ele ali na carta, nós seremos a primeira pessoa e agora não tem mais carteiro. Agora o prefeito é a segunda pessoa. Então, neste caso, nós o trataremos por Vossa Excelência. Entendido bem isso? Coisa linda, né? Vejam aí o que eu escrevi para vocês. Se o Vossa Excelência é uma fala direta à pessoa, então ela vai aparecer no corpo do texto. Entenderam o que eu quis dizer com no corpo do texto? Se a gente põe Sua Excelência para se referir à pessoa, então vai no campo do destinatário. Entendido? Pronto. Agora nós fechamos esta parte e a gente continua no nosso próximo encontro a falar a respeito ainda dessas particularidades da linguagem da redação oficial. Está certo? Então eu encontro vocês lá. Beijo!